Senhor seja louvado, engrandecido, está sendo nesse culto solene, e agora nós partiremos para a exposição da sua palavra, na expectativa de que o Senhor nos alimente pela exposição dos textos sagrados. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo João, capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. João registra 7 sinais neste evangelho. Estes 7 sinais nós temos visto que eles dão testemunho a respeito de Jesus, revelam quem é Jesus, e foram registrados para um objetivo específico. Está registrado no capítulo 20, verso 30 e 31, é o alvo do seu evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Nós vimos 3 sinais registrados por Jesus até agora. O primeiro sinal, no capítulo 2, Jesus transforma água em vinho em um casamento, em uma festa em Caná da Galileia. O segundo sinal, Jesus cura o filho de um oficial do rei da Galileia, no capítulo 4. E o terceiro, no capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque Betesda, em Jerusalém, nos mostrando que Ele é Deus, tem poder para transformar elementos, água em vinho, tem poder pela sua palavra a curar à distância um homem, pelo poder da sua palavra. Ele que é misericordioso, compassivo, vem de encontro ao pecador nas suas misérias e se revela como o Senhor das suas enfermidades, da sua vida e Senhor da salvação e da humanidade. Hoje, queridos, nós meditaremos no 4º sinal realizado por Jesus neste evangelho, que é a multiplicação de pães e peixes. Curiosamente, esse sinal é o único dos milagres de Jesus registrado pelos 4 evangelistas, nos 4 evangelhos, e é o mais público de Jesus. Você vê que João registra 5.000 homens, os demais evangelistas registram que era fora mulheres e crianças, ou seja, você tem aqui mais ou menos 15.000 pessoas. Alguns estimam 20.000 pessoas nesse ambiente aqui, evidenciando que ele é o Filho de Deus. E é sobre esse sinal que nós iremos meditar, trazendo algumas lições para nós
nesta manhã. Então o tema dessa mensagem é exatamente esse: a multiplicação de pães e peixes. Eu separei a mensagem em 2 momentos aqui, irmãos, 2 partes. A primeira parte nós estudaremos como ocorreu a multiplicação de pães e peixes. Faremos a exposição dos versos. E depois, na segunda parte, algumas lições para nós acerca da multiplicação de pães e peixes. Você vê aqui então, acompanhe comigo, João inicia dizendo aqui a expressão depois destas coisas. João não nos informa quanto tempo passou desde o último acontecimento. Ele não diz aqui. No capítulo 5, essas coisas se refere ao que vem anteriormente, logicamente. Após curar o paralítico e a ira dos judeus, Jesus faz um longo discurso do verso 19 até o verso 47 do capítulo 5. Depois destas coisas, então, alguns acham então que o milagre registrado no capítulo 6, pensando no todo do Evangelho, quando você analisa cronologicamente, ocorreu 6 meses mais ou menos depois dos acontecimentos registrados no capítulo 5. E 1 ano antes da paixão de Cristo, 1 ano antes, quando ele iria morrer pelos nossos pecados. Ou seja, os 5 primeiros capítulos que nós estudamos aqui cobriram os 2 primeiros anos do ministério de Jesus. E agora, a partir do capítulo 6, marca o início do 3º ano do seu ministério. Então, irmãos, a partir de agora, nós temos o último ano do ministério de Jesus, quando ele será entregue, morto, crucificado e sepultado pelos nossos pecados. Veja primeiro dos versos 1 a 4 aqui, então, como ocorreu o milagre da multiplicação. São 4 partes básicas nesse primeiro momento. Primeiro, o trajeto de Jesus para o milagre. O que precipitou Jesus a esse trajeto? Vejam aí. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Mateus nos informa no capítulo 14 que a essa altura Herodes Antipas havia mandado matar João Batista. Os discípulos de João vieram, recolheram o seu corpo, levaram, sepultaram o seu corpo e anunciaram a morte de João para Jesus, do seu primo. Marcos, no capítulo 6, nos informa que os apóstolos estavam em missão e que os apóstolos retornaram de missão na Galileia a Jesus e estavam afadigados, cansados, muito cansados. Marcos diz que eles não tinham tempo nem para comer, por causa da numerosa multidão que vinham a eles. E Jesus então quer tirar um tempo com eles para descanso. Jesus quer se afastar para um lugar deserto, para que eles tenham um tempo a sós para repousar. E então diz aí que ele atravessa o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. João chama de Tiberíades, os judeus chamavam de Genezaré e os romanos de Tiberíades, porque ele foi construído por Herodes Antipas. A cidade foi construída por Herodes Antipas no ano 22 depois de Cristo e recebeu o nome do imperador Tibério. E os leitores de João da Ásia entenderiam melhor, eles identificariam melhor como Tiberíades, para quem João está escrevendo. Jesus então atravessa esse mar da Galileia para outra margem, 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, o mar da Galileia. E Lucas, no capítulo 9, nos informa que o local para onde eles se retiram é a cidade de Betsaida, que a gente não sabe se é a cidade de Filipe e de André e de Pedro, registrada no capítulo 1, ou se é uma outra Betsaida. Existe dúvida sobre isso. Mas Marcos, aqui já indo no versículo 2, ele diz que quando Jesus sai de barco, entra no barco para ir com seus discípulos, a multidão vê e reconhecendo-os, corre atrás deles. Fazem a volta a pé e saem correndo de todas as cidades e chegam lá antes deles. Quando Jesus chega na outra margem, pensem, a multidão está lá esperando eles já estavam aguardando. E a razão está no verso 2, por que a multidão o segue? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos.
Essa é a razão. Jesus havia curado não só o filho do oficial do rei, mas outras curas ele havia realizado naquela região da Galileia. E eles seguiam por isso, não por quererem ouvir o Salvador, o Senhor que perdoa pecados, mas pelos milagres que ele operava, não compreendendo que aqueles sinais, aquelas curas que ele operava, eram sinais que apontavam para ele, para a sua pessoa, para reconhecer a sua divindade. E então no verso 3, chegando ali, subiu Jesus ao monte, pela encosta, pela geografia tem que ser pela encosta, e ele assenta-se no monte com os seus discípulos. E no verso 4, João nos informa, ele localiza os seus leitores, dizendo que, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então você veja, é a segunda vez que João menciona a Páscoa aqui. A primeira, depois que ele faz o sinal em Caná da Galileia, ele vai para Jerusalém, na festa da Páscoa, e ele cura muitas pessoas. Agora é a segunda vez que João menciona a Páscoa. A terceira será no final do seu ministério. 3 Páscoas, 3 anos de ministério. É por isso que nós sabemos disso, porque João informa o ministério de Jesus. João localiza a audiência, talvez também e também ele explica talvez a quantidade de pessoas ali, porque provavelmente em virtude da Páscoa, Betsaida ficava no trajeto dos peregrinos para Jerusalém. Então talvez essa multidão de 15 a 20 mil pessoas ali. Então essa é a primeira parte, a conclusão. Estes fatos precipitaram o trajeto, o deslocamento de Jesus para o lugar deserto. Ele ouve a notícia do seu primo que morreu, João Batista, e do retorno dos seus discípulos em missão, cansados. E dali ele atravessa o mar da Galileia para um lugar de descanso, para ficar sós com os discípulos. Chegando ali, ele sobe pelas encostas do monte, assenta-se no monte com os seus discípulos, e estando no monte sentado com os discípulos, então nós vemos agora a segunda parte, o ambiente do milagre. Qual é o cenário? Versos 5 a 9. Então Jesus sentado, erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para comer? Para lhes dar de comer? Do monte onde eles estavam, era possível ver a multidão que vinha até eles. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nos informam que, mesmo que Jesus tivesse saído para descansar um pouco com os discípulos, Jesus desce do monte e atende a todos. Todos. Quando você lê o relato dos sinóticos, você vai perceber esses detalhes aqui. Mateus diz que ele se compadece das multidões e cura os seus enfermos. Marcos narra que Jesus olha para aquela multidão e as vê como ovelhas que não têm pastor, e se compadece delas. Lucas diz que ele socorria os necessitados e falava-lhes do reino de Deus. E Marcos nos diz ainda que quando chega uma determinada hora da tarde, ao declinar da tarde, porque era deserto, os discípulos pedem a Jesus que ele despeça a multidão, que ele despedisse a multidão para que eles saíssem a comprar comida, porque já era tarde. Mas essa pergunta que Jesus faz a Filipe aqui, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Eles estavam sentados no monte, acontece antes. Jesus já havia feito essa pergunta a Filipe: Filipe, porque tem um alvo, onde compraremos pães para dar de comer a esse povo? O texto não nos informa a razão, exatamente porque Jesus pergunta a Filipe, exceto o que está no verso 6, veja comigo. Eis a razão, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Essa foi a razão de Jesus ter perguntado a Filipe. Jesus não queria uma simples informação de uma localidade onde ele poderia comprar pães, mas Jesus queria, e esse é o significado do verbo experimentar, fazer prova. Jesus estava testando Filipe, provando
Filipe. Jesus queria provar para moldar a sua fé, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. Verso 7, veja a resposta de Filipe. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um denário, irmão, era uma moeda romana de prata, equivalente a um dia de um trabalhador, do seu trabalho. 200 denários equivale ao pagamento de 200 dias de trabalho na época, quase 7 meses de trabalho. Filipe, vendo a grande multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, começa a fazer cálculos, meio calculista, esquecendo de quem estava ao lado dele e do que ele havia feito até então, de Jesus. Isso me faz lembrar, irmãos, às vezes fazemos isso, não é verdade? Nós esquecemos de quem está ao nosso lado e somos matemáticos, somos calculistas exacerbadamente, fazemos planos com uma mente extremamente racional e limitada e dizemos assim: não, isso aqui não dá, isso é impossível, eu nunca vi alguém fazer, nós não vamos conseguir. Vamos colocar no papel. O papel é quem diz. Se não der no papel, então não vai dar certo. Ou isso não é prudente. Como se fé e prudência se excluíssem uma a outra. Fé e prudência nunca foram antagônicas. Não na Escritura. Você e eu precisamos crer mais. Pense, calcule, planeje. Esse é o lado humano da vida, mas não suprima o outro lado, fé. Creia em Jesus. Filipe começa a calcular os custos que teriam para alimentar aquela grande multidão, e ele diz assim: mestre, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Jesus estava curando enfermos, ensinando o reino de Deus. Filipe tinha testemunhado os sinais que Jesus realizara, transformou água em vinho em Caná, mas não parece ter assimilado que quem estava do lado dele era Deus, era o Deus encarnado. Mas Filipe age dentro de um raciocínio lógico, alheio de fé. Mas Jesus faz a pergunta para ele exatamente para experimentá-lo, e parece que esse era o método de Jesus. Você lembra no tanque de Betesda? Jesus chega para o paralítico que está ali há 38 anos, diz: você quer ser curado? É lógico que ele queria ser curado. Você quer ser curado? Não tem ninguém que me ponha no tanque. Ah, então levanta e anda. Aqui Jesus faz a mesma coisa. Filipe, onde é que nós podemos comprar pão, alimentar esse povo aí? Como é que a gente faz para fazer isso, Filipe? A resposta, irmãos, que Jesus estava buscando era essa: Senhor, nós não temos dinheiro. Certamente Judas não tem dinheiro, esse dinheiro na bolsa, mas Tu és Deus, tudo Tu podes. Essa era a resposta. Mas depois da sua resposta sem fé, e dos demais querendo despedir a multidão, conforme os relatos, você tem André entrando em cena, os versos 8 e 9. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, a palavra para garoto, né, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, primeiro, esse pão e esse tipo de peixe aqui era um alimento mais barato da época e mais comum para os pobres. As pessoas mais pobres comiam. A pessoa que tinha mais recurso comia não derivado da cevada, era do trigo. O pão era de trigo. Os mais pobres comiam de cevada. E os animais também. E os peixes, a palavra para peixe aqui é o peixinho pequeno. Hoje nós teríamos talvez como uma sardinha. É o peixe pequeno, o peixinho. E André diz: nós temos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E veja o que André diz: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Parece que a fé de André e da dos outros discípulos não estavam acima da de Filipe.
não é verdade? Não faltaram cálculos, faltou fé. Faltou fé naquele que haviam feito milagres na presença deles. E então, dos versos 10 a 13, em terceiro lugar, nós temos o milagre em si. O trajeto para o milagre, versos 1 a 4, versos 5 a 9, o ambiente do milagre, e agora 10 a 13, o milagre sendo realizado. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Marcos nos diz que Jesus os faz sentar em grupos de 100 e de 50 para melhor controle, para facilitar a distribuição, a contagem e a distribuição, o servir a todos. Verso 11, então Jesus toma os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Nós não sabemos exatamente, irmãos, como aconteceu e em que exato momento o milagre, os pães e peixes começaram a multiplicar-se. Você não tem como saber exatamente o momento assim, mas imagine a cena. Jesus toma os pães e os peixes e dá graças. Ele ora e começa a dar aos seus discípulos, a distribuir aos seus discípulos, que começaram a pôr nos cestos e distribuírem, para distribuir à multidão sentada em grupos. E os peixes e pães começam a multiplicar-se aos olhos de todos, e vão enchendo os cestos, e não para de ir pão para o cesto, e peixe para o cesto. Tem que lembrar que o pão da época não é o pão que nós temos hoje. Os pães da época eram uma espécie de uma bolacha achatada, assim, uma bolacha. Um homem poderia comer vários daqueles, com aqueles peixinhos que talvez era para dar um gostinho, peixinho pequeno. E aquilo começa a multiplicar-se, e toda aquela multidão se alimentou, diz o texto aí, veja aí no verso 11, tanto quanto queriam. Jesus faz um milagre tremendo, um sinal tremendo na presença de talvez 15.000 pessoas, e quando já estavam fartos, verso 12, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vejam, não é migalhas, que eu já ouvi isso, não são migalhas que sobram, são pedaços que foram multiplicados e que não foram utilizados. São pedaços, são pães que não foram utilizados, porque as pessoas já estavam fartas, elas já estavam satisfeitas. E eu queria lembrar algo importante aqui, irmãos, com isso. Cuide para não haver desperdício daquilo que Deus lhe dá. Seja um fiel mordomo das coisas que Deus lhe dá. Seja um fiel mordomo daquilo que Deus lhe deu. Deus lhe supre, não lhe supre? Então seja fiel. Seja fiel e não desperdice. Pegue o que você precisa. Pegue o que você precisa e utilize corretamente. Verso 13. Parece que alguns pegaram mais do que precisavam. Certamente, isso é natural, a natureza humana. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Provavelmente por serem 12 apóstolos, um cesto para cada apóstolo. E agora os 12 cestos foram utilizados para os pedaços que sobraram e encheram os 12 cestos desses pedaços. Tamanho milagre. E então nós temos em último lugar, versos 14 e 15, o resultado do milagre. Vejam o resultado. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Lembram da pergunta que foi feita por uma comitiva que foi enviada de Jerusalém a João Batista? És tu o profeta? João Batista disse: não, eu não sou o profeta. Aqui esses homens, vendo os sinais, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria, ou que devia vir ao mundo.
talvez eles tivessem lembrado de Moisés e do maná que caiu no deserto, e lembraram da profecia de Moisés do capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Estes homens, o que eles disseram, uma referência à profecia de Moisés, de Deuteronômio 18, verso 15. O profeta anunciado por Moisés que viria, ele seria o Messias de Israel. Mas atenção, ainda que eles tivessem identificado Jesus como o profeta, o Messias, o verso 15 mostra que não era o entendimento correto acerca do profeta e da sua missão, do Messias, mas era um entendimento comum judaico da época, um entendimento político desse profeta. Veja o verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Messias, quando viesse, na mente judaica do primeiro século, seria o libertador de Israel, o libertador político de Israel. E quando eles presenciaram o milagre realizado por Jesus, eles disseram: chegou o profeta, o Messias chegou, e ele agora nos libertará desse governo pagão romano. Ele tem poder para nos libertar de Roma, e ele tem poder para nos representar, para nos alimentar, para prover o que precisamos. Vamos proclamá-lo rei e vamos marchar contra Roma e seremos livres. Esse era o entendimento. Talvez forçando a caminhar com a multidão, para que ao chegarem na cidade santa, pudessem coroá-lo rei, como diz William Hendrickson, e declarar a libertação do jugo romano e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Mas Jesus, sabendo disso e não aceitando essa honra, porque ele não veio para isso, retirou-se novamente sozinho para o monte. É isso que nós aprendemos. Essa é a parte do como ocorreu o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas o que nós podemos aprender, irmãos, na segunda parte do nosso sermão? Que lições nós podemos aprender da multiplicação de pães e peixes na sequência do texto? Em primeiro lugar, o milagre da multiplicação de pães e peixes nos ensina da provisão de Jesus. Que Jesus não é indiferente às suas necessidades, dos versos 1 a 5. Jesus sabia da motivação da multidão, Jesus sabia o porquê eles estavam seguindo. Não era por ele, não era pela sua pessoa, mas erguendo os olhos, ao ver a multidão vindo até ele, na cronologia dos 4 evangelhos, Jesus desce do monte, pergunta a Filipe: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Cura os seus enfermos, atende às necessidades, provê pão e peixe para todos. Não havia comida no deserto, estava escurecendo, já era noite, sem provisão alguma, mas Jesus supre as necessidades de todas aquelas famílias. Será que eu preciso ler com vocês Mateus capítulo 6 novamente? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou quando Paulo diz: Ele, o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo, haverá de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não fique ansioso, não fique ansiosa, não fique inquieto. Cristo sabe de tudo que você necessita, antes mesmo de você saber, antes mesmo de você. Jesus não é indiferente às suas necessidades. O que tira o seu sono? O que é que está tirando
o seu sono, do que você tem medo? O que é que lhe traz mais inquietação? Esse Senhor, Ele é o Salvador da sua vida, Ele tem o controle absoluto do mundo, da história, Ele tem poder e tem autoridade, e Ele sabe das suas necessidades. Ele vê e Ele prevê. Ele está ao seu lado, creia, acima das circunstâncias. Tenha sossego no seu coração, Ele conhece você e Ele não é indiferente, Ele pode suprir. Mas tudo o que você precisa, não tudo o que você quer. Às vezes nós dizemos isso para os nossos filhos, não é verdade? Pai, eu preciso disso. Não, você quer isso, você não precisa disso. É diferente. Essa é a primeira lição. A multiplicação de pães e peixes nos ensina da provisão de Jesus. Ele não é indiferente às suas necessidades. A segunda lição que a multiplicação de peixes nos ensina é da compaixão de Jesus. Jesus se compadece, ainda os versos 1 a 5. Ao ver a multidão que não estava ali por causa dele, por causa dos sinais, Jesus se compadece, diz o evangelista, porque ele as vê como ovelhas que não têm pastor. Então, movido de íntima compaixão, ele desce do monte. Você vai ver isso diversas vezes no Novo Testamento. E Jesus, movido de íntima compaixão, e ele se compadeceu. Jesus tem compaixão. Mas eu queria dizer algo para vocês. Jesus, a compaixão não é somente um atributo de Cristo, uma faceta do caráter de Cristo que o move, mas é um ensino de Cristo aos seus discípulos também. Para termos compaixão, agirmos com misericórdia, a nos colocar no lugar do outro. Eis que ele disse no Sermão do Monte: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu queria dizer para você nessa manhã e para você que me assiste pelo nosso canal, esse é o momento oportuno para isso no nosso estado. Priorize pessoas e não coisas. Priorize na sua vida pessoas e não coisas. Esteja atento a pessoas e não somente às suas coisas, ao seu trabalho, aos seus bens e ao seu prazer. Estamos no momento oportuno para isso, irmãos, em nosso estado, de agirmos. A pergunta é: como você agirá? Como você irá agir a partir de hoje, depois de contemplar o seu Senhor? O que você vai fazer? Há situações que é necessário ainda mais do que recursos, do que bens materiais, porque isso às vezes não resolve o problema. Às vezes um ombro amigo, uma companhia, um conselho, e mais do que tudo a pregação do Evangelho, a palavra de Jesus sendo pregada no coração das pessoas para arrependimento, para perdão de pecados, para conversão, para a solução do maior problema do homem, que é o pecado. É a palavra que supre carências espirituais, carências emocionais, carências psicológicas. Tenha compaixão das vidas, tenha compaixão de pessoas, dê assistência física, emocional e espiritual, por meio da palavra e daquilo que Deus lhe deu. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos ainda, muito maior do que uma necessidade material ou física que Jesus precisa tratar. A multiplicação de pães e peixes nos ensina ou nos adverte da incredulidade em Jesus. Primeiro, da provisão de Jesus. Segundo, da compaixão de Jesus. Mas nos adverte da incredulidade em Jesus. Versos 6 a 9. Jesus tratou a incredulidade dos seus discípulos aqui. Jesus precisa moldar a sua e a minha fé. Precisa. Com a multidão, Lucas nos informa que ele falava-lhes a respeito do reino. Mas particularmente dos seus discípulos ele trata. Você lembra da conversa dele com Filipe?
Filipe age dentro de um raciocínio lógico, alheio de fé, sem fé. Sabe o que é o pior, irmãos? É que esses dois discípulos que estão em destaque na passagem aqui, Filipe e André, foram aqueles discípulos citados no capítulo 1, se você lembra, como os primeiros discípulos de Jesus que foram chamados, e como aqueles que foram os primeiros que foram à festa de casamento em Caná da Galileia, que foram convidados com Jesus, quando Jesus transformou água em vinho, do melhor. E Jesus pergunta a Filipe: o que nós vamos fazer, Filipe? Como é que a gente dá de comer para esse povo? Para experimentá-lo. Para experimentá-lo. E diante da situação, a incredulidade de Filipe e de André ficam evidentes. Eles deveriam ter respondido de outra maneira. Jesus prova a sua fé. Você pode estar passando por isso agora, mas o texto diz que fazia parte dos planos de Jesus provar a fé dos discípulos incrédulos nele, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Tudo, irmãos, fazia parte de um plano soberano da parte de Deus, tudo. E eu queria dizer para você que nessa manhã, a incredulidade é uma tentação que perseguirá você todos os dias da sua vida aqui nesse mundo. Eu repito, a incredulidade é uma tentação que perseguirá você. Como está a sua fé? Porque Jesus precisa tratar a sua fé. Você olha para uma situação e diz: não tem como. 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, não há o que fazer. E você esquece daquele que esteve o tempo todo ao seu lado. Quem ele é, o que ele pode fazer e o que ele já tem feito na sua vida. Isso aconteceu com os discípulos. Ao enfrentarem uma situação aparentemente sem solução, talvez o que você está enfrentando, você acabe esquecendo de quem ele é. Cristo pode estar experimentando a sua fé. Como você tem respondido diante dele? Como Filipe e André? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Você não pode esquecer de quem ele é e tudo que ele já fez por você. Mas veja uma coisa importante quando o texto diz que Jesus sabia o que estava para fazer. Ele conhece você. Jesus conhece você. Ele faz isso para que você saiba quem você é e como você está, porque ele já conhece você, ele conhece a sua fé. É para que você saiba quem você é de verdade e como você vive diante dele, como você está diante dele. Que muitas vezes somos fracos e que somente ele, pelo poder da sua graça, pode nos fortalecer e moldar a nossa fé nele. Por isso ele quer e ele pode suprir não somente as suas necessidades físicas, mas uma necessidade muito maior, que é as necessidades espirituais da sua vida, para que você avance para a vida eterna. Cuide da incredulidade do seu coração e busque em Cristo força para fortalecer a sua fé. Quando você for assaltado em alguma situação, confie em Cristo. Confie em Cristo, ele está trabalhando em você. Uma quarta lição ainda que nós aprendemos da multiplicação de pães e peixes é da divindade de Jesus, versos 10 a 13. Esse é o ponto central, alvo destes sinais que os críticos e liberais tentam perverter aqui. Criaram uma história para dizer que não houve um milagre aqui. Tá? E os liberais tentaram fazer isso com essa passagem. Mas o fato é que é o milagre mais público de Jesus, tanto que na sequência, aqueles que estavam ali tentam coroá-lo rei, proclamá-lo rei. Se houve pessoas apenas partindo seus pedaços e não houve nenhum milagre, por que queriam proclamá-lo rei? Porque Jesus é Deus, ele é coeterno,
coigual e consubstancial com o Pai, porque só Ele faz as obras que o Pai faz. Estes sinais apontam para isso. A divindade de Jesus, Ele tem poder para criar do nada, Ele tem poder para mudar as leis, e Ele tem poder para multiplicar aquilo que já existe. E percebam, 12 cestos sobraram, todos já estavam fartos. Isso aponta para o seu poder divino de prover o que é suficiente para você. O que é suficiente. Mas esse sinal também nos lembra, em quinto lugar, da obra de Jesus. Da obra de Jesus, o pão da vida. Versos 14 e 15. Você viu que a multidão identifica Jesus como o profeta anunciado por Moisés, mas numa perspectiva messiânica política. E Jesus, sabendo disso, que eles queriam honrá-lo inapropriadamente e proclamar um rei em uma perspectiva distorcida a seu respeito, Jesus não aceita a honra e retira-se sozinho. Jesus não aprovou essa honra. Sabe por quê? Porque ele veio a esse mundo como o profeta, o Messias, o Salvador dos nossos pecados, como libertador não político e social de julgo opressor, mas dos nossos pecados. Jesus não veio para ser o libertador da sua posição social, política, econômica, mas da morte eterna, e para lhe dar vida. Eu vou tocar isso no capítulo 6, a partir do verso 22, vai ficar muito claro isso. Esse capítulo é fantástico. Ele faz uma relação com o Antigo Testamento, mas deixa eu mostrar alguma coisa para você. Esse sinal, ele aponta para a obra de Jesus. Esse sinal da multiplicação, Deus suprindo necessidades do povo, aponta para algo muito maior, muito maior. Aponta para Cristo, Ele é o pão vivo. Vai dizer, a partir do verso 22, Jesus vai dizer isso, depois que Ele anda sobre as águas. Este sinal nos lembra do maná, do pão que Deus fez cair do céu no deserto para Israel. Querem ver a relação? Vejam só, vejam a relação. Moisés libertou o povo da escravidão e estabeleceu a Páscoa da libertação. Aqui você lembra que está próxima a Páscoa. Vejam a relação. Depois de libertar Israel, Israel anda pelo meio do mar que se abre e ele passa em pé enxuto. Jesus logo vai andar sobre as águas aqui. Vejam a relação? Aliás, Moisés subiu no monte Sinai, Jesus sobe no monte com seus discípulos. Depois da libertação de Israel, Israel reclama de fome e Deus manda pão do céu e manda codornizes. Aqui Jesus multiplica pães e peixes e supre uma multidão faminta, apontando para algo muito maior, para a sua obra. Agora leia comigo o verso 31 a 35 do mesmo livro, por favor. João 6, 31, 35. Os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse sinal aponta para Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que, se você comer, você nunca mais voltará a ter fome. Eles estavam seguindo Jesus por esse pão aqui. Aquele que comeu maná, ou aquele maná que caiu no deserto, e esse pão que foi multiplicado, se eles comessem, eles voltariam a ter fome, mas aquele que se alimentasse dele nunca mais teria fome espiritual. Nunca mais, porque Cristo sacia verdadeiramente a fome da sua alma. É Ele quem faz isso. E é disso que você e eu precisamos, de Cristo, de Jesus Cristo.
muito mais do que aquilo que Ele pode lhe dar. Tudo que você tiver aqui, tudo que Deus lhe der aqui, vai ficar aqui, vai perecer, e você voltará a ter necessidades. Porque o ser humano, a sociologia ensina isso, ele é um ser insaciável. Mas, se você comer do pão vivo que desceu do céu, se você se alimentar do pão da vida, você será satisfeito e será eternamente saciado na sua alma. Terá reconciliação com Deus, perdão de pecados e vida eterna. Tudo isso aponta para Cristo e para a sua obra. Você quer saciar a sua fome espiritual? Mas em último lugar, em sexto lugar, a última lição, queridos, para encerrar, a multiplicação de pães e peixes nos ensina a seguirmos a Jesus pelas razões certas. Está no verso 2. As multidões o seguiam de várias maneiras, de vários lugares e por várias razões, mas não porque Ele é o Senhor, não porque Ele é o Salvador, não porque Ele perdoa pecados, mas Jesus conhecia e conhece a motivação de todos e reage a elas. Elas não queriam um redentor dos seus pecados, mas um redentor político das suas vidas. Elas não queriam um salvador, mas elas queriam alguém que lhe desse pão, que livrasse dos seus problemas, que se satisfizesse as suas vontades, que lhe desse benesses, benefícios nessa vida. Eu não posso sondar as suas motivações. Eu não sei qual é a sua motivação de estar em Cristo ou vir à igreja, mas eu sei que Jesus conhece você. E Ele sonda você. Siga-o pelas razões certas, porque Ele conhece você. Creia nele para perdão de pecados e vida eterna. E aqui eu encerro, queridos, apenas lembrando que nós meditamos nessa manhã. O milagre da multiplicação de pães e peixes, que aconteceu em 4 etapas, que nós meditamos na primeira parte, nos ensina na segunda parte da provisão de Jesus, da compaixão de Jesus, nos adverte da incredulidade em Jesus, nos ensina da divindade de Jesus, da obra de Jesus, o pão da vida, e a seguirmos a Jesus pelas razões certas. 6 verdades, lições que nos ensinam. Por que você segue a Jesus? O que você espera de Jesus? Muitos só esperam bênçãos materiais. Enchem templos buscando isso. Como está a sua fé diante de Jesus? Você crê em Jesus, na sua provisão para a sua vida, mas como você honra Ele? Como a multidão ou como o Salvador, como o Senhor? Creia em Jesus Cristo. Creia na sua pessoa. Que Deus abençoe a sua vida. São estas as lições que este 4º sinal da multiplicação de pães e peixes nos ensina. Fiquemos em pé.